Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo da nossa prova mensal. Vou trazer para vocês aqui alguns conteúdos, né? Que a professora Camila trabalhou com vocês, e outros conteúdos que a gente já trabalhou na semana passada e semana retrasada. Beleza? Vamos lá, então, para a nossa aula. Bom, vamos iniciar então na aula 20, né, falando sobre bioenergética e fermentação, né? Então, os organismos eles precisam obter energia, tá? E uma das formas de obtenção de energia desses organismos vivos é através do processo de fermentação. E como que isso ocorre, professor? Ocorre através de dentro desses sistemas, né? Dentro do nosso metabolismo energético de todos os organismos vivos. E dentro desse metabolismo energético, a gente vai ter duas vias, que a gente pode chamar. Uma via a gente chama de catabolismo, tá? Catabolismo é a quebra de moléculas na obtenção de energia. E a gente vai ter a outra via que se chama anabolismo, onde a gente vai ter a síntese de algumas moléculas. Por exemplo, proteínas, aminoácidos, carboidratos são sintetizados por vias anabólicas. E durante o processo de respiração, por exemplo, a gente vai ter vias catabólicas, onde a gente vai ter o quê? A quebra, tá? De substâncias, através de quebra de proteína, por exemplo, quebra de carboidrato, quebra de lipídios, tá? E tudo isso ocorre, tá? Através do quê? Toda vez que eu faço uma quebra de alguma substância, eu estou liberando energia. E quando eu estou sintetizando algo, eu estou consumindo, eu estou agregando energia, beleza? Então, essas duas coisas, elas funcionam basicamente dessa forma, tá? E dentro do processo de obtenção de energia, né, que a gente tem dentro das nossas células, né, a gente vai ter o catabolismo, que é o processo de fermentação e respiração, onde a gente quebra substâncias na obtenção de novas moléculas, né? Quando a gente, por exemplo, pega a glicose e quebra ela no processo de respiração celular ou no processo de fermentação. E no tipo de anabolismo a gente tem o processo de fotossíntese e quimiossíntese, onde a gente vai ter a síntese de alguma molécula, né? Dentro da fotossíntese a gente vai ter, por exemplo, a síntese do carboidrato, né? Por exemplo, a glicose. E na quimiossíntese, organismos então que vivem em regiões onde tem substâncias, né, diferentes, como por exemplo algumas bactérias que vivem em vulcões, elas também sobrevivem através do processo de quimiossíntese, onde elas sintetizam algumas substâncias a partir do enxofre, tá? Mas isso a gente vai ver depois durante a nossa revisão, e vocês já devem ter visto dentro da aula da professora Camila. Bom, pessoal, e depois e dentro desses processos de metabolismo, de catabolismo, de catabolismo e anabolismo, a gente vai ter uma moeda de troca. E essa molécula de troca é a energia. E dentro dos organismos vivos, tá? Essa energia ela chega na forma de uma molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato, tá? Então é um composto transportador de energia contido nas ligações químicas, né? A reação quebra dessas ligações libera energia utilizada nas reações celulares. O ATP é utilizado por todos os seres vivos celulares, ou seja, todos os seres vivos compostos por células utilizam a molécula de ATP como uma molécula fornecedora de energia. E aonde sai a energia do meu ATP, professor? Eu tenho aqui uma molécula de ATP, né? A gente vai ter uma adenosina, que é uma adenina ligada a uma ribose, e aqui a gente vai ter as nossas ligações de fosfato, tá? Então aqui a gente vai ter aqui 3 fosfatos, então aqui a gente vai ter um ATP, trifosfato, adenosina, trifosfato. Aqui a gente vai ter um ADP, que é uma adenosina, tá? Adenina ligada aqui a uma ribose, juntamente com 2
fosfato, um bifosfato, tá? E aonde que acontece ali a liberação de energia, né? É quando tem a quebra de um fosfato, tá? Que é liberado, e nessa quebra, tá? Onde tem a ligação entre dois fosfatos, eu vou ter uma liberação de energia. Essa energia da quebra, ou da disjunção desse terceiro fosfato, é que vai ser catabolizado ou absorvido, né? Durante um processo de reação química que está acontecendo dentro do nosso organismo. Por exemplo, quando uma bomba de fosfato está liberando, né, potássio, sódio e potássio para dentro da célula, né? Todas as vezes, por exemplo, que eu tenho uma contração muscular, né, através lá das regiões sarcoméricas, aonde as proteínas actina e miosina vão fazer o seu deslizamento, né? Naquele processo, toda vez eu vou ter a presença do ATP para fazer a desligação dessas proteínas. Toda vez que eu respiro, toda vez que eu faço algum tipo de atividade física, enfim, eu estou consumindo ATP, estou consumindo energia, tá? E essa energia ela tem que ser catabolizada e anabolizada, né, dentro do nosso corpo a todo momento, tá? E a molécula que leva essas energias até as nossas células, tá? E é utilizada pelas nossas células é através da molécula de ATP, se torna ADP e depois se torna ATP novamente através de processos de respiração celular, tá? Mas isso é um outro processo que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Bom, e agora, para falar um pouquinho a respeito do processo de respiração celular, tá? A gente vai falar a respeito do processo de glicólise. O que é o processo de glicólise, professor? Glicólise, se a gente for levar em conta o seu nome, nada mais é que a quebra da glicose, tá? Então, glicólise, tá? Glico vem de glicose e lise é quebra, tá? Então, é a quebra da glicose. Então, nada mais é que eu tenho lá uma molécula de glicose, tá? C6H12O6, né? Fórmula química da minha glicose, né? Então, ela é composta por 6 carbonos, com a formação de duas moléculas de piruvato. Então, quando eu pego essa molécula e quebro ela ao meio, eu vou formar duas moléculas de piruvato, tá? Ou ácido cítrico. A gente vai encontrar dessas duas formas na literatura. A apostila está trazendo para a gente como sendo uma molécula de piruvato, tá? Mas também pode ser considerado um ácido pirúvico, tá? Aí a gente vai ter um piruvato, que ele é composto por 3 carbonos. Por quê? Porque eu quebrei a minha glicose ao meio. Ela tinha 6 carbonos, 3 carbonos ficou de um lado, 3 carbonos do outro, formando para mim 2 piruvatos. É o que a gente tem aqui. Esse piruvato, tá? Vai acontecer a formação, a liberação, tá? De duas moléculas de ATP, tá? E aí, nessa formação do piruvato aqui, ele vai perder um hidrogênio, tá? Através do NAD+, tá? Então, duas moléculas de NAD vão receber dois hidrogênios, tá? Depois que ele doa esses dois hidrogênios, ele vai liberar energia, e essa energia ela vai ser contida em duas moléculas de ADP, tá? E vai formar para mim no final lá duas moléculas de ATP, tá? E os hidrogênios vão ficar contidos dentro das moléculas de NADH, tá? Então eu tenho a formação de dois NADs e dois ATP, tá? E no final eu vou ter a formação do ácido pirúvico, tá? Então o piruvato se torna ácido pirúvico no final aqui da minha glicólise, tá? Fermentação láctica, né? Então, após a glicólise, o NADH+, NADH, né, o NAD, deve ceder hidrogênios para retornar à fase NAD+. Na fermentação, essa reação ocorre com o piruvato, em um processo anaeróbico, ou seja, não utiliza oxigênio. Na fermentação lática, o produto final é o lactato. O processo é realizado por bactérias importantes na indústria de laticínios, né, os lactobacilos, e por células musculares em exercícios anaeróbicos em velocidade. Tá? O que é isso, professor?
Isso aqui é quando o nosso organismo ele não está conseguindo obter oxigênio de uma maneira correta. Por exemplo, eu estou lá praticando algum tipo de atividade física, né? Estou correndo, estou jogando futebol, e aí eu não estou conseguindo respirar o suficiente para que todo aquele oxigênio que minhas células musculares precisam, tá chegando lá. O que ele faz? Ele tem glicose lá naquela região do meu tecido, ele vai começar a quebrar essa glicose para obter o quê? O ATP. Tá? Só que é uma forma muito rápida, porque ele consegue só 2 ATP, e aí ele vai sobrar 2 moléculas de piruvato. E ele não vai jogar essas 2 moléculas de piruvato para dentro do ciclo de Krebs, e muito menos para dentro da cadeia respiratória. Então, uma forma dele conseguir fazer esses piruvatos se tornarem menos reativos dentro da célula é doando esse hidrogênio que ele estava no NAD, tá? E se torna, então, ácido lático. Tá? E aí eu vou ter a formação do lactato. Tá? E esse lactato, ele em grande quantidade dentro das nossas células pode causar algum dano, ou pode causar, inclusive, câimbras. Tá? Inclusive, um dos mecanismos de formação da câimbra é uma grande concentração de lactato no seu interior das células, do nosso tecido muscular. Tá? E a gente também tem a formação desse lactato em algumas bactérias, né? São os lactobacilos que produzem, então, em grande quantidade esse lactato, formando o fermento, um tipo de fermento, tá? O fermento lático, tá? Na formação daquele bebida fermentada, né? Que é o chamito lá, tudo aquelas substâncias que são desprovidas através do fermento lático, tá? Mas tudo isso acontece devido à fermentação lática, tá? E existe um outro tipo de fermentação, que é a fermentação alcoólica, tá? Que é muito parecida com a fermentação lática, mas aqui a gente vai ter um outro tipo de caminho, tá? Na formação dessa fermentação lática. Então, a fermentação alcoólica, tá? É realizada por leveduras, fungos unicelulares, como Saccharomyces cerevisiae, que é utilizado na fabricação de pão, que compõe um fermento biológico, tá? Então, sua equação geral eu vou ter uma molécula de glicose, C6H12O6, formando para mim 2 moléculas de etanol mais 2 moléculas de gás carbônico. Tá? Então, o processo tem grande importância econômica com a produção do álcool, combustível, né? Bebidas alcoólicas e panificação, quando eu estou fazendo a massa de pão. Então, aquele odor característico de quando a gente está assando o pão, na verdade, não é o cheiro do pão, sim o cheiro do álcool que está evaporando da massa de pão. Tá? E o crescimento da massa do pão, né, se dá graças à produção muito grande do gás carbônico. Por quê? Ali está acontecendo um tipo de fermentação alcoólica, aonde todos aqueles fungos, né, daquele fermento, que é o fermento biológico, né, formado pelos fungos Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, né, que é uma das espécies utilizadas nesses fermentos, eles estão o quê? Comendo, tá? A glicose. Não onde que eu encontro glicose no pão? Principalmente no trigo. Tá? Então, o trigo é uma fonte rica em açúcar para esses fungos, e esses fungos vão se alimentando, por isso que a gente tem que deixar um tempo a massa crescer, e preferencialmente em um local escuro e com temperatura próxima de 30 graus, entre 30 e 33 graus, porque ali aqueles fungos eles vão ter um crescimento ótimo, por isso que a massa vai ficar mais bonita. E aí, quando ela está se alimentando lá do trigo, o que acontece? Ela começa a liberar o álcool e juntamente o gás carbônico. Como aquele gás carbônico não tem para onde sair, ele começa a ficar acumulado naquela massa e a gente vai ter um crescimento daquela massa. Mas a gente não está crescendo em tamanho, em peso, tá? Tanto é que se você pegar e pesar a massa antes dela crescer e depois que ela crescer, vai ser o mesmo peso. A única diferença é que ela vai ganhar espaço em tamanho devido à quantidade de gás carbônico que a gente está tendo ali dentro daquela massa e também de álcool, né, que está transformando aquela glicose em álcool.
Então aqui a gente vai ter um esqueminha mostrando para a gente esse processo da fermentação alcoólica, né? Que nada mais é que a quebra da glicose, originando para mim os 2 piruvatos, normalmente, tá? Gerando também 2 moléculas de ATP. Só que esses 2 piruvatos eles vão perder 2 gás carbônico, ou seja, 2 moléculas de gás carbônico. Quando ele perde essas 2 moléculas de gás carbônico, ele vai formar para mim 2 acetaldeído. Esses acetaldeído, eles vão receber o hidrogênio lá do NAD, tá? Que se tornou NADH, como lá na nossa glicólise, como lá na nossa fermentação como lá na nossa fermentação lática, tá? E aí a gente vai ter o quê? A formação desses 2 acetaldeídos, vão receber esses hidrogênios, na hora que ele recebe esse hidrogênio, ele se transforma em álcool. Por isso que eu vou ter aqui como 2 produtos, o gás carbônico, antes da formação do álcool, e eu, como produto final aqui, eu vou ter 2 moléculas de álcool com apenas 1 molécula de glicose. Beleza? Então, esse é um esquema de fermentação alcoólica. É isso que está acontecendo lá dentro das leveduras. Por exemplo, lá da espécie Saccharomyces, na produção de pão ou de bebida alcoólica. Tá? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de respiração celular. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma equação de respiração celular, tá? De como isso ocorre. Então, a gente vai ter uma molécula de glicose, o oxigênio, e nessa molécula de glicose junto de oxigênio, ele vai liberar para mim água mais gás carbônico, juntamente da energia que eu preciso. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, gerando para mim 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, juntamente da energia que eu preciso para sobreviver. Beleza? Isso tudo está acontecendo aonde? No citoplasma, tá? O processo de glicólise, e o restante desse processo, que é o ciclo de Krebs e a respiração e a cadeia respiratória, está acontecendo dentro de uma organela muito importante que a gente tem dentro das nossas células, denominada de mitocôndria. Tá? E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse processo agora. Tá? Então, primeiro a gente vai ter o processo de glicólise, tá? Que nada mais é que o processo de quebra da glicose, tá? Aonde a gente vai ter a liberação de 2 moléculas de ATP, tá? Então, ó, as 10 reações da glicose são idênticas àquelas que ocorrem na fermentação e o rendimento energético também é de 2 ATP. A diferença é o destino do piruvato e dos hidrogênios do NAD, tá? Então, a gente viu lá que o NAD ele vai devolver esse hidrogênio para o piruvato, formando para a gente o quê? O ácido lático. Tá? Ou, lá no processo de fermentação alcoólica, ele vai devolver esse hidrogênio para o acetaldeído, formando para mim o álcool. Tá? Aqui no processo de respiração celular, o NADH formado no processo da glicólise, tá? Ele vai entrar dentro da nossa mitocôndria, tá? Onde ele vai participar do processo de respiração, onde vai ter um ganho muito grande na formação do ATP, que é a molécula muito importante aqui dentro desse processo. Tá? Então, o primeiro processo de glicólise é a quebra da glicose, formação de 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de ATP. Beleza? Depois do processo da glicólise, a gente vai para o segundo processo, que é o processo do ciclo de Krebs. Tá? O que é esse ciclo de Krebs, professor? O ciclo de Krebs é uma principal reação química que acontece dentro das nossas mitocôndrias para a obtenção do NAD, tá? NADH. Para que isso, professor? Para que o NADH ele é fundamental na obtenção de energia. E já eu explico para vocês. Apesar de que, dentro do ciclo de Krebs, a gente também tem a obtenção de ATP, mas é uma quantidade muito baixa dessa molécula. Tá? Então, o ciclo de Krebs é um conjunto de reações, tá? Descarbonização, perda de CO2 e
desidrogenação, perda de hidrogênio. Então, a gente vai ter a perda de gás carbônico, tá? Então, lá entra o piruvato. O piruvato tem quantos carbonos? O piruvato tem 3, tá? Ele vai se ligar a acetil-CoA, que é uma enzima, tá? E na hora que ele se liga, ele vai ter mais alguns carbonos. E esses carbonos, eles vão sendo extraídos, tá? Aos poucos, dentro dessa cadeia. Tá? Então, ó, 2 piruvatos, eles entram com 3 carbonos. O acetilcoenzima vai, a enzima acetilcoenzima vai se ligar a esse piruvato e liberar o gás carbônico. Tá? Então, os 2 acetil-CoA entram aqui, né, 6 moléculas. A acetilcoenzima A vai se ligar a eles e vai liberar o gás carbônico. Depois que liberou o primeiro gás carbônico, vai liberar um hidrogênio, depois vai liberar mais 2 moléculas de gás carbônico e liberar mais 2 NAD. Depois que libera 2 NAD, vai liberar uma molécula de ATP, tá? 2 moléculas de ATP. Depois vai liberar para mim o FADH2, tá? A gente chama de FADH2. Depois a gente vai ter mais um NADH sendo liberado por último, e depois eu vou ter aqui a formação da minha coenzima A novamente. E esse ciclo se reinicia se ligando novamente aos piruvatos e assim por diante. Beleza? Então, o principal que vocês têm que saber desse ciclo de Krebs, função dele, formação do quê? NADH e descarboxilação. O que é isso? A perca do gás carbônico. E desidrogenação, que é o processo de perca do hidrogênio, tá? Que acontece dentro desse ciclo de Krebs, que nada mais é que o processo de formação de NAD e FAD, tá? Formando essas 2 moléculas que vão participar do processo da cadeia respiratória que acontece lá nas cristas mitocondriais. Beleza? Falar do ciclo de Krebs, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cadeia respiratória, tá? Então, a cadeia respiratória é a principal fonte de ATP para a célula, tá? A cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais, então lá dentro da minha mitocôndria, dentro da membrana interna da minha mitocôndria. Trata-se de um processo de fosforilação oxidativa, produção de ATP por reações de oxidação. Daí, então, a importância do oxigênio aqui dentro desse processo. Todo mundo acha que o oxigênio ele se liga ao carbono formando gás carbônico, mas não. O gás carbônico formado dentro das nossas células, ele sai do ciclo de Krebs. Tá? O oxigênio aqui ele serve para reagir com os hidrogênios liberados dentro da cadeia respiratória, tá? Formando as moléculas de água. Ah, professor, então quando eu estou respirando, eu estou liberando água? Sim, tá? Só que em pequenas quantidades, né? Não é por causa que eu estou respirando, não é devido à minha respiração que eu vou deixar de beber água. Ah, então se eu respirar bastante, eu produzo água, eu estou dispensado aí de me hidratar durante o dia. É errado, a gente tem que tomar água, tá? De 2 litros aí mais ou menos por dia, dependendo da sua atividade diária, né? Que você está fazendo, mas em média 2 litros de água é o suficiente para manter o seu corpo hidratado, tá? Além da água que você está produzindo durante o seu processo de respiração, tá? Porque o processo de respiração também a gente tem uma perca muito grande de água. Quando a gente está expirando, por exemplo, a gente está expelindo gotículas e essas gotículas de água vai se perdendo normalmente dentro desse processo respiratório, beleza? Então, o oxigênio ele serve para isso, para se ligar aos hidrogênios e não ao carbono, formando gás carbônico. Beleza? A gente tem muito esse pensamento, que o oxigênio vai se ligar ao carbono, formando gás carbônico, e vai terminar assim. Não. Na verdade, esse oxigênio ele entra dentro da cadeia respiratória, se ligando aos hidrogênios. A gente já vai chegar lá. Para que servem esses hidrogênios e da onde saem esses hidrogênios, professor? Esses hidrogênios eles saem lá dentro do ciclo de Krebs, mais aqueles NADs que a gente teve dentro do processo de glicólise. Lembra do processo de glicólise? Teve a formação dos 2 piruvatos, mais os meus 2 NAD. Esses 2 NADs entraram na minha mitocôndria e eles vão participar agora do processo da cadeia respiratória. A gente também tem a formação do FAD e do NAD
dentro do ciclo de Krebs. Essas duas moléculas, elas transportam hidrogênios que elas obtiveram dentro do ciclo de Krebs. E esses hidrogênios são fundamentais aqui dentro desse processo da cadeia respiratória na formação do meu ATP. E eu vou falar para vocês como isso acontece. Então, elétrons do hidrogênio fornecidos por NAD e FAD são transportados por sistema de proteínas, os citocromos, tá? Então a gente vai ter citocromos dentro das nossas cristas mitocondriais, são proteínas que transportam esses hidrogênios para dentro e para fora da crista mitocondrial, tá? E a sua energia é utilizada para bombear, então, hidrogênios para o espaço entre as membranas mitocondriais. Os hidrogênios retornam para a matriz por meio da enzima ATP sintase, tá? E a energia desse fluxo de prótons é usada na produção de ATP. No final, os elétrons e os H+, são captados pelo oxigênio com a formação da água, tá? Então, aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter as membranas, tá? O NAD chega, libera esse hidrogênio vai para fora, depois ele começa a fazer com que essa membrana ela crie um potencial, tá? E aí esse potencial ele vai sendo captado aqui pela proteína, pela última proteína. Esse hidrogênio entra, vai liberar uma energia dentro dessa proteína e o ADP que está aqui fora vai utilizar essa energia gerada por esse potencial, tá? Positivo e negativo que ele acabou de fazer aqui na membrana plasmática, para fazer a ligação entre esses dois fosfatos. Então eu tenho a formação do meu ATP, adenosina trifosfato. Por quê? Antes disso ele era um ADP. Ele recebeu energia aqui do citocromo, tá? E se tornou um ATP. E o hidrogênio que acabou de passar para dentro, o que acontece com ele? Ele vai esperar mais um hidrogênio passar e aí ele vai se ligar ao oxigênio, formando para mim quem? Formando para mim uma molécula de água, tá? Então aqui a gente vai ter os elétrons, né? Os elétrons eles vão se ligando e vai formar para mim moléculas de água e moléculas de ATP. Então um dos produtos da minha respiração é água, H2O, gás carbônico do ciclo de Krebs e o ATP aqui dentro da cadeia respiratória. Então esses são os três produtos que eu tenho dentro do processo de respiração celular. E no total a gente vai ter dentro da glicólise 2 ATPs, dentro do ciclo de Krebs 2 ATP, 26 ATPs sendo formados dentro da cadeia respiratória e no total a gente vai ter a formação de 30 moléculas de ATP por molécula de glicose. Tá? Então aqui a gente vai ter um rendimento muito grande em relação à fermentação alcoólica e em relação à fermentação lática. Tá? Ambas tinham o quê? Por glicose eu tinha a formação de 2 ATP. Aqui dentro do processo de respiração celular aeróbica, eu tenho a formação de 30, tá? Então chega a ser o quê? Chega a ser aí 15 vezes maior essa produção em relação às fermentações que a gente já viu na aula passada. Então, esse ganho em energia para as células foi fundamental também para o desenvolvimento de seres onde precisavam de mais energia, né? Seres pluricelulares para obtenção de energia, para movimentação e tudo mais. Processo de fotossíntese, né? Então, o processo de fotossíntese agora, que a gente vai falar um pouquinho, acontece dentro de organismos autotróficos, onde eles conseguem absorver a energia, né, na forma de luz, tá? Através dos seus pigmentos de fotossintéticos, né? E que a gente vai ter clorofilas, xantofilas, enfim, todos esses segmentos de filas que a gente tem, cada um no espectro de luz, absorvendo essas luzes, né? Que vão transformar, então, moléculas de água, juntamente com o gás carbônico, absorvendo essa energia solar, em glicose mais oxigênio. Tá? E na onde que isso ocorre, professor? Isso ocorre dentro dos cloroplastos, tá? E mais especificamente dentro dos tilacoides, tá?
Esses tilacóides eles vão formar vários grupos, que são chamados de grânulos, tá? E esses grânulos é que são responsáveis ali pelo processo de fotossíntese. Mas o processo de fotossíntese em si acontece dentro dos cloroplastos, que vão ter, então, um pigmento chamado clorofila, que vai fazer a absorção dessa luz para fazer, então, o processo de fotossíntese que a gente vai ver agora na nossa revisão. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma equação geral da fotossíntese, né? Então, o processo de fotossíntese ocorre em duas etapas, ambas no interior dos cloroplastos. A fase fotoquímica, ou fase luminosa, que é a reação clara, onde ele vai ter a absorção dessa luz, né? E a fase química, ou enzimática, reação de escuro, ou fase escura da fotossíntese, né? Então, aqui a gente vai ter uma equação geral, né? Onde 6 carbonos mais 12 moléculas de água, na presença de luz e de pigmentos fotossintetizantes, vão gerar para mim uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio. Tá? Então, aqui a gente tem uma equação simplificada, né? Gás carbônico mais água, mais luz e pigmentos fotossintetizantes, vão gerar para mim molécula glicose, água e oxigênio. Beleza? Aqui a gente tem um outro esquema mostrando para a gente os dois processos, né? A fase fotoquímica, a reação clara, tá? Então, na fase fotoquímica da membrana dos tilacóides ocorre a conversão de energia luminosa em energia química. As matérias-primas necessárias nesse processo são água, NADP e ADP, mais um agrupamento fosfato inorgânico, em presença de clorofila. E utilizando a energia luminosa, ocorre a formação do oxigênio, tá? Do NADPH e ATP, que é a energia para a célula. Tá? As reações do processo são a fotofosforilação, tá? A formação do ATP usando energia luminosa. E a fotólise da água, que é a quebra, tá? A quebra da água através da energia fornecida pela luz, tá? Produzindo elétrons H+, e o oxigênio. Tá? E o ATP e o NADPH serão utilizados na etapa seguinte, que é a fase química. E o oxigênio é liberado. Então, o oxigênio ele já acontece dentro da fase clara. Então, a formação de oxigênio. Fica isso dentro do vestibular, de alguma coisa, do Enem, tá? Sempre cai algumas perguntas específicas do processo de fotossíntese, onde eles trabalham toda essa questão, falam da clorofila e tudo mais, e depois fazem aquela pergunta. Dentro da fase clara da fotossíntese, né? Aonde ocorre o processo de liberação do gás oxigênio dentro do processo de fotossíntese? Então, o processo de fotossíntese ocorre a liberação do gás oxigênio dentro da fase clara, ou reação de claro dentro do processo de fotossíntese. E o processo de quimiossíntese, né, é um processo autotrófico realizado, então, por alguns tipos de bactérias, né, que a gente vai ter. Desculpa. Então, a fase química, que é a reação escura, né, fase química ou enzimática, ocorre no estroma dos cloroplastos, né. A energia obtida na fase fotoquímica é utilizada na produção de compostos orgânicos, que armazenam energia em suas ligações químicas. O processo é também denominado de reação de escuro, pois não depende da luz, mas só pode ocorrer durante o dia, porque necessita dos compostos formados na fase luminosa. E ele engloba um conjunto de reações denominadas ciclos de Kelvin, o ciclo das pentoses, que capta o gás carbônico e utiliza hidrogênios de NADPH e a energia de ATP para sintetizar a glicose. Então, aqui a fase escura e a fase clara, tá, não tem a ver com a fase do dia. Então, a fase clara vai acontecer de dia e a fase escura à noite. Está totalmente errado. Tá? Ambas acontecem ao mesmo tempo. Por quê? A fase clara ela depende da luz para que ela ocorra e a fase escura depende dos produtos da fase clara para que ela ocorra. Um exemplo ela precisa, por exemplo, do NADPH e ela precisa do ATP, que são moléculas muito importantes, tá? Para a produção, para mim, da minha glicose, que é a molécula que eu vou ter como produto final da minha fotossíntese. Tá? E ali eu vou ter o ciclo de Kelvin, que vai fazer todo esse processo para mim,
juntamente do gás carbônico, onde vai passar tudo por um processo na formação dessa molécula. Mas, basicamente, a fase escura, ela não necessariamente precisa da luz, mas ela precisa dos produtos que são realizados dentro da fase clara. Portanto, ambas acontecem ao mesmo tempo. Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da fase clara e fase escura acontecendo. Fase clara aqui é reações químicas acontecendo dentro dos tilacóides, né, recebendo a luz, recebendo água, liberando o oxigênio. A gente vai ter aqui como produto da fase clara o ATP, o NADPH e o oxigênio. O oxigênio já vai ser liberado. O ATP e o NADPH entram no ciclo de Kelvin. Tá? E nesse ciclo de Kelvin a gente vai ter a liberação de um carboidrato, de um açúcar, mais a água. Tá? E eles saem do outro lado como NADP+, e ADP, que é adenosina difosfato. Ah, professor, então eu vou consumir o ATP aqui, vai ser consumido para a formação de um carboidrato. Então, como produto final do processo de fotossíntese, a gente vai ter a formação do gás oxigênio, a formação de um carboidrato, tá? e mais uma molécula de água. Tá? E aqui a gente vai ter o processo de quimiossíntese, né? Que é outro processo autotrófico, que acontece dentro de algumas bactérias que vivem em regiões inóspitas, né? Como, por exemplo, em vulcões, onde elas utilizam a oxidação de compostos minerais para a obtenção de energia, que é empregada para a produção de compostos orgânicos. Processo similar ao da fotossíntese, né? Com fase fotoquímica, substituída pela oxidação do composto mineral, e a energia obtida é utilizada nas reações do ciclo de Kelvin para a síntese de moléculas orgânicas. Um exemplo são as sulfobactérias, encontradas em fontes hidrotérmicas associadas a fendas do fundo dos oceanos, e a ação fototrófica dessas bactérias mantém grandes comunidades de organismos nessas regiões. Tá? Então, a gente vai ter ali como curiosidade esse tipo de quimiossíntese, que é a produção de compostos orgânicos, como, por exemplo, de carboidratos, através do processo processos químicos, onde não precisa a presença de luz. Tá? E agora a gente vai lá para o nosso processo de mitose, tá? Para a gente fazer a revisão desse processo na nossa aula. Então, a gente vai ter as divisões celulares, né? Na nossa aula passada, a gente já tratou dessa mitose, né? Que basicamente ela começa em um ciclo celular, tá? Que começa por intérfase. Dentro da intérfase, a gente vai ter basicamente 3 etapas, né? Conhecida como G1, S e G2. Na fase G1, é a fase estacionária da célula, onde ela está executando todas as suas funções, tá? Como, por exemplo, a célula muscular está fazendo contração muscular, os nossos neurônios estão transmitindo pulsos nervosos, tá? Os nossos adipócitos armazenando gordura, e assim por diante. Todas as células do nosso corpo estão executando algum tipo de função. E na fase S, já é um processo de preparação, onde a célula começa o processo de duplicação do seu DNA. Tá? Então, no processo, na fase S da intérfase, a gente vai ter a duplicação do DNA. Na fase G2, é o processo terminal ali de intérfase, né? Onde ele vai começar o processo de condensação desses cromossomos para dar início ao processo de mitose. E qual que é a importância desse processo de mitose, professor? O processo de mitose é importante tanto em organismos unicelulares quanto em organismos pluricelulares. Por quê? Os organismos unicelulares, a gente vai ter a reprodução desses organismos, desses indivíduos, através desse processo de mitose, tá? Onde, por exemplo, uma bactéria, ela vai gerar, através de uma, vai gerar duas, de duas, quatro, e assim por diante, tá? Onde não tem a troca de material genético. E em organismos pluricelulares, a gente vai ter, por exemplo, o crescimento de tecido. Tá? Dentro do crescimento embrionário, né, a formação de um indivíduo maior, ou através do processo de cicatrização de alguns tecidos.
Por isso que é muito importante esse processo, tanto em seres unicelulares, na reprodução desses seres, quanto em seres pluricelulares, no aumento da quantidade de células desses organismos ou na reposição de células desses organismos. Beleza? E essa mitose ela é dividida basicamente em algumas etapas. Tá? Então a gente pode dividir ela em 4 etapas principais. A primeira etapa é conhecida como prófase, tá? É o início, então, da nossa mitose, onde os cromossomos duplicados eles têm o seu processo de condensação final, tá? Então ele vai ter o processo máximo de condensação desses cromossomos. Os centríolos eles vão migrarem para os polos celulares, para as duas regiões, tá, periféricas da minha célula. Existe também a formação das fibras do fuso, que são muito importantes dentro desse processo depois para a separação das cromátides, tá? E a gente vai ter o desaparecimento do núcleo celular, ou seja, a carioteca, aquela membrana que envolve o meu núcleo, vai desaparecer, tá? Depois a gente vai ter, depois do processo de prófase, a gente vai para o processo de metáfase, aonde todos os cromossomos da minha célula vão ficar na região equatorial dela, ou seja, na região central, tá? Aonde ela vai migrar cada um para um lado no processo de anáfase, tá? Então, o processo de metáfase é apenas o que vai acontecer de especial? Ligação, então, dos cromossomos ao fuso pelos centrômeros, tá? Então a gente vai ter ali a ligação das fibras do fuso nos meus cromossomos, e os cromossomos vão ficar alinhados na minha região equatorial ou na minha região central da minha célula. Na anáfase vai acontecer o quê? O encurtamento do fuso e a separação das cromátides, que são as partes ali dos meus cromossomos. Então, cada parte do meu cromossomo vai para um lado, tá, da minha célula. E depois a gente vai ter o processo de telófase, tá? O desaparecimento do fuso, reaparecimento do envelope nuclear e do nucleolo, descondensação cromossômica e citocinese. O que é isso, professor? Então a gente vai ter o desaparecimento do fuso mitótico, vai reaparecer o envelope nuclear, também conhecido como carioteca, tá? Formação do nucleolo, descondensação dos meus cromossomos, formando para mim a carioteca, e a citocinese. O que é o processo de citocinese? Eu vou ter minha membrana plasmática, ela vai começar a se dividir, formando para mim 2 novas células. Tá? Então, basicamente, esses são as 4 etapas que a gente vai ter dentro do nosso processo de mitose. Tá? E só passando aqui por cima um pouquinho, né, a gente vai ter o processo de meiose, e no processo de meiose a gente vai ter ali a formação de uma célula diploide formando 4 novas células haploides. Tá? E ali a gente vai ter um processo chamado crossing over. Tá? O que é esse processo de crossing over, professor? Esse processo de crossing over nada mais é que a troca, tá, de moléculas, ou seja, de fragmentos, tá, de genes entre um cromossomo homólogo e outro. Tá? Então a gente vai ter os cromossomos homólogos. A gente é um ser diploide. Né? Temos o quê? 46 cromossomos, ou 23 pares. Se a gente chama de 23 pares, quer dizer que a gente vai ter 23 pares, tá? Cada par desse é um cromossomo homólogo um do outro. Então, o primeiro par vai ter o cromossomo homólogo dele, o segundo par também, e assim por diante. E esses cromossomos homólogos, eles vão fazer trocas de segmento. Essas trocas de segmento que acontecem dentro do processo de meiose, tá? É chamada de crossing over, tá? Não sei se vocês já se perguntaram, mas por que acontece, por exemplo, de irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, terem características diferentes, sendo que os pais e as mães, o pai e a mãe possuem o mesmo material genético? É uma pergunta. Né? E já se questionaram por isso. E chegaram até uma resposta. Por quê? Porque durante o processo de meiose, tá? Tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino, a gente vai ter ali a formação, né, desse crossing over, onde vai ter a permutação desses genes. Então, cada gameta vai sair com características diferentes. Por quê? Porque isso é o acaso. Não é feito assim somente em um local diferente. Acontece em vários locais e
cada gameta vai ter suas características graças a esse processo de cross-node. Beleza? Pessoal, nossa revisão vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Fiquem bem e até a nossa próxima aula.